E aí galera, antes de começar esse vídeo eu vou falar da comunidade Dimensão Nerd. Galera, tudo do universo nerd, heróis, animes, filmes, tudo tá aqui nessa comunidade Amino. O link tá aqui na descrição, passa lá depois de você ver esse vídeo, pode passar. Fala aí galera, bem-vindo ao canal Modo Senin. O vídeo de hoje galera, eu vou apresentar mais teorias de quem é o Savitar, de como o Barry ou como o Flash virou o Savitar, como é que ele ficou do mal. No vídeo anterior eu falei do loop temporal, eu não vou descartar, mas agora eu vou apresentar mais duas teorias aqui pra vocês. Valeu galera, então bora assistir esse vídeo que tá maneiro pra caramba. E aí galera, antes de eu começar o vídeo, eu vou pedir primeiramente para você pegar um refrigerante ou um suco, uma pipoca ou um salgadinho para ver esse vídeo, porque eu acho que vai ser longo. Valeu? Por favor, veja até o final, não saia no meio do vídeo. Please, por favor. Valeu? É o seguinte, primeiramente galera, eu vou explicar como funciona a linha temporal de Flash. Atualmente, o Flash da série agora, na terceira temporada, ele se encontra na linha temporal número 4, ou quarta linha temporal. What the fuck? E não, calma que eu vou explicar como que ele chegou na linha temporal número 4. Muitas pessoas pensam que é a linha temporal número 3, mas na verdade essa é a linha temporal número 4. Eu vou explicar primeiramente como funciona a linha temporal. Primeiro episódio da primeira temporada. Começa com quem? Vocês sabem que Flash Reverso voltou no passado para matar o Barry criança pro Flash não existir no futuro. Por algum motivo ele tem uma raiva muito forte do Flash do futuro. O Flash do futuro vai junto e impede o Flash Reverso de matar o Barry criança. Nisso, o Flash Reverso fica com raiva e mata a mãe dele, e isso é uma história que vocês já sabem. E ele leva e salva o Barry criança. Depois dali, o Flash do futuro desaparece. Ele não volta mais e ele também não volta para o futuro. Essa linha temporal desse Flash do futuro é a primeira linha temporal. Esse Flash do futuro que ele salvou o Barry criança, a vida dele foi totalmente diferente do Barry Allen que a gente viu na série. Primeiramente, ele se tornou Flash mais tarde. Como que eu tenho prova disso? Tem um episódio que o Edward Town, que mostra como que ele conseguiu se tornar a forma do Harrison Wells, que ele faz o carro do Harrison Wells capotar, ele vai lá, ele pega aquele negócio de transformar o rosto, e antes disso ele fala: eu preciso que você construa o acelerador de partículas para eu poder voltar. Você construiu em 2020, mas eu preciso que você faça isso antes. Harrison Wells. Do que você tá falando? Eu não tô entendendo. No ano Por de quê? 2020, você e sua esposa, Tess Morgan, tiveram sucesso com um acelerador de partículas que mudou o rumo da história. Mas eu preciso que isso aconteça agora para que eu possa voltar mais cedo. E pelo que a gente sabe, atualmente na primeira temporada se passa em 2014, que é no mesmo ano que lançou. Ou seja, Barry Allen se tornou Flash 6 anos antes do que era para ele se tornar. Então já mudou totalmente a linha temporal. Então, realmente, o Flash ele se tornou muito novo. Ele tinha basicamente 23 anos quando ele se tornou Flash. Mas era para ele ter se tornado Flash com 29 anos, com quase 30 que era para ele se tornar Flash. Obviamente ele seria o Flash mais parecido com o Flash dos quadrinhos, porque ele teria maturidade, ele seria muito mais parecido com o Flash dos quadrinhos se ele realmente se tornasse Flash com 30 anos, que é o Flash original da primeira linha temporal. Ou seja, o Flash da primeira linha temporal, ele é o Flash tradicional que a gente conhece das HQs mais tradicionais. Ele é o Flash um pouco mais velho, ele é um Flash um pouco mais maduro, ele é um Flash com mais experiência. Mesmo ele tendo se tornado Flash com 30 anos, praticamente ele conseguiu adquirir mais experiência tendo Flash. Ele não é tão chorão como o Barry Allen dessa linha temporal aí. Então ele foi da primeira linha temporal. Só que quando o Flash Reverso matou a mãe dele, mudou tudo. E a primeira linha temporal desse Flash, ele viveu com a mãe dele. Isso mesmo, a mãe dele estava viva, então ele não foi criado com o Joey West, ele não foi criado com a Iris, ele foi criado com os pais dele normalmente, então ele não teve realmente toda essa intimidade com a Iris que o Barry teve. Ele provavelmente ele ia conhecer a Iris um pouco mais à frente, ou ele já estava começando a conhecer a Iris, a namorar, mas ele não tinha todo esse vínculo que o Barry da linha temporal número 2 tem, que é o Barry que a gente conhece. O Barry que a gente conhece, ele é o Barry da linha temporal número 2. Quando ele voltou para salvar a mãe dele, no final da segunda temporada, ele criou o Flashpoint e criou a linha temporal número 3.
E depois que ele desfez o Flashpoint, mandando o Flash Reverso voltar para matar a mãe dele, ele criou a linha do tempo número 4, que é a linha do tempo atual, que ele mudou algumas coisas não tão normais. Como é que o Flash futuro da linha do tempo original ele se tornou o Savitar? Primeiramente, a linha do tempo original, às vezes a linha do tempo ela demora um pouco para se desfazer, demora um pouco para se alterar. Nesse meio termo, ele ficou preso no tempo que o Flash daquela linha do tempo era criança. Ele tentou viajar para o futuro, mas ele viu que ele não conseguia mais porque o futuro tinha sido alterado. E ele descobriu, obviamente, que a mãe dele já estava morta, que o Flash Reverso matou a mãe dele, que já começou a ficar com raiva. Ele não conseguia voltar para o futuro, porque se ele voltasse para o futuro, a existência dele seria apagada, porque ele já não existia mais, porque a outra linha temporal foi criada. Então, de alguma maneira, ele conseguiu. A única forma que ele conseguia fazer para se livrar disso era viajando pro passado. Ele viajou pro passado e, de alguma maneira, ele acabou encontrando a Pedra Filosofal. Com a Pedra Filosofal, ele fez estudos, ele analisou e, com o tempo, ele conseguiu estudar a Pedra Filosofal. Aconteceu que depois de algum tempo ele conseguiu ir pro futuro. De alguma maneira, ele conseguiu ir pro futuro. Isso é uma teoria e que ele acabou encontrando. Ele encontrou o Abracadabra, ele se aliou ao Abracadabra, aí o Abracadabra deu a roupa pra ele. Deu aquela roupa pra ele. O Flash desse tempo, ele já perdeu a velocidade dele. Por que ele perdeu a velocidade dele? Porque ele ficou tanto tempo numa linha temporal que não era dele, a linha temporal dele não existia mais, que as memórias dele foram se apagando. A mesma coisa que aconteceu com o Flash da linha temporal número 2 no Flashpoint. E nisso ele perdeu a velocidade. Então, para ele ter a velocidade, ele tem que ficar dentro da armadura. E a armadura ela é composta com fluxo de táquions que deixa ele um pouco mais rápido. Entendeu? Mas o que aconteceu é que, conforme o tempo, ele acabou ficando muito louco. Ele acabou encontrando com o Flash da linha temporal número 2 mais no futuro. Enfrentou ele, de uma certa forma, e o Flash acabou prendendo ele na força da aceleração. Nisso que o Flash prendeu na força da aceleração, ele ficou vendo tudo que ele tinha na linha de tempo dele original, ele ficou vendo que não existia mais. Ele ficou tão puto com o Barry atual, porque ele perdeu tudo. Ele perdeu a mãe dele, perdeu o pai dele, ele perdeu tudo, ele perdeu a vida dele, que ele já não podia viver mais normalmente. E que ele começou, o Flash original, Flash do futuro original, começou a sentir raiva, começou a ficar maluco, começou a ficar insano dentro da força da aceleração. Nisso que ele criou toda essa raiva, ele conseguiu. Aí quando o Flash da linha do tempo 2 desfez o Flashpoint, ali deixou uma brecha para ele, que para ele conseguir se comunicar com o mundo afora. E é nisso que ele conseguiu se comunicar com o mundo afora. Como ele tinha ligação com a Pedra Filosofal, ele começou a criar os discípulos dele, fez o Savitar, e ele preparou tudo para ele poder sair da força da aceleração e poder se vingar do Barry da linha do tempo 2. Porque o Barry da linha do tempo 2 fez tudo errado, deixou a mãe dele morrer, não salvou a mãe dele, e a Iris West não é nada pra ele, porque aquela não é a Iris West da linha do tempo dele, é a Iris West de outro tempo, e mesmo se fosse, ele tá bem insano. E você se pergunta, mas como que o Flash do futuro, de outra linha temporal, sabe dos eventos que estão acontecendo naquela linha temporal? Ele sabe exatamente o que o Barry vai falar, o que o Barry vai fazer. Como que o Flash do futuro sabe? Simplesmente através da Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal, ela consegue fazer com que ele acesse a mente de qualquer pessoa. É a prova que ele consegue acessar a mente. E ele acessava a mente do Barry e ele sabia todas as ações do Barry, do que o Barry ia falar, do que o Barry ia fazer. Bem, galera, tem outra teoria também de que o Flash, na verdade, é o remanescente do tempo, a luta que teve contra o Zoom. Por quê? Por que ele tá com o cara queimado? Porque ele se queimou quando ele passou pelaquela máquina e ele ficou com aquele ódio do Barry, e a mesma história praticamente se repetindo. Eu também acredito nessa teoria, mas eu creio que a primeira teoria pode ser mais válida, ou a segunda também, como remanescente do tempo. Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários sobre isso, sobre o que vocês acharam dessas duas teorias que eu trouxe. Eu não pude falar do remanescente do tempo, senão o vídeo ia ficar muito longo pra caramba. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque não custa nada, nem R$1. Até o próximo vídeo. Tchau! Se você gostou, então se inscreve no canal, clica no sino pra ser avisado, é bem legal. Mas se não puder, nos siga nas redes sociais, Facebook, WhatsApp e Google+.